Olá, estamos de volta com o Panorama Político e hoje o nosso entrevistado é o suplente de vereador Vinícius Santana. Suplente eu falo porque você chegou muito perto de ser vereador nas últimas eleições aqui em Rondonópolis, né, Vinícius? Bem perto, Lucas, bem pertinho, né? E agora, pelo que estão se falando nos bastidores, você já tem um outro projeto para esse ano agora, né, Vinícius? Sim. A gente está com esse projeto, Lucas, o que eu costumo dizer é o seguinte: se eu não for, quem vai? Eu que sempre estive à frente dos movimentos, das lutas, né, das causas, das pautas da direita, sempre lutando pela liberdade do nosso país, a favor, né, lutando pela anistia, pelos presos políticos. Então, se eu não for, quem vai ter esse mesmo desempenho, essa mesma garra que eu tenho para ser candidato, né? Então foi por isso, quando eu me peguei pensando nisso, falei, não, eu preciso colocar meu nome à disposição e eu preciso lutar por aquilo que eu defendo, né? Porque eu luto aqui de fora, mas precisa de alguém lá para fazer um pouco mais. Só para a gente esclarecer, seu projeto é deputado federal neste ano. O projeto é deputado federal, Lucas. Nas eleições deste ano. E eu tenho observado, você está muito próximo a Brasília hoje, né? Eu vi lá na caminhada do Nicolas, por exemplo, né? Você chamou atenção, assim, muito ativo, correndo, participando, é isso mesmo, né? Você está assumindo esse papel, assim, da luta pela liberdade, da luta pelos direitos democráticos, principalmente nesse momento que a direita vive um momento de muita tensão, muita pressão, principalmente da justiça, eu falo do STF, né? Sim, Lucas, assim, desde 2022 ali a gente sempre está muito próximo dessas pautas, né? Brasília hoje é um elo de ligação muito, muito próximo da gente, devido ao Congresso estar lá, a gente sempre briga pelas pautas nacionais também, sobre a contagem pública de voto, né, sobre a anistia. Então isso faz com que a gente se aproxime muito de Brasília, dos deputados federais, sempre cobrando, pedindo, né? Estive lá com o Nicolas, não teve uma ação em Brasília que desde 2021 que eu não participei. Sempre presente. Todas. 7 de setembro, caminhada, tudo referente à direita, eu sempre tive perto. E como foi participar dessa caminhada do Nicolas, que é um divisor de águas, inclusive, né? No posicionamento de um político, né? Difícil a gente ver tanta coragem, né? De encarar esse tipo de ação, né? E eu falo bem assim, que ali foi um chamado, na minha opinião, do Nicolas, porque a gente tem um grupo em comum da direita nacional, de influenciadores, né, na qual eu faço parte como influenciador aqui da região Centro-Oeste. E ele falou bem assim, gente, eu senti que eu devia fazer isso, faz tempo que eu estou orando, perguntando o que eu deveria fazer, e eu estou de mãos atadas, e eu senti que eu deveria fazer. Ele mandou um áudio, né, no grupo, falando que ele ia fazer, logo após ele fez o vídeo publicando. E na época eu estava na estrada, voltando de viagem, inclusive quando eu vi foi numa segunda-feira, e ali ele iniciou, né, ele e alguns assessores só, e enfim, ali ele iniciou. Eu cheguei em Rondonópolis na terça-feira, cedo. Na quarta-feira, eu arrumei minhas coisas e parti Brasília. Na verdade, eu cheguei ali em Goiás já. Comecei a caminhada em Cristalina. Certo. Então, eu particularmente andei 135 quilômetros. Caramba, como foi essa experiência de andar sempre? Nunca senti tanta dor na minha vida, Lucas. Nunca senti. Olha que eu tô acostumado, assim, a dar uma corridinha na academia, né, fazer ali, ter uma vida ativa, né? Física mesmo? Física, mas assim, ali foi uma experiência assim, única. A gente ia chegava um momento ali que a gente se apoiava um no outro ali e ia. Era só pela força mesmo ali do espírito. Vontade e pela vontade. Em qualquer outra situação comum, não tem nenhuma pessoa que continua. Não tem nenhuma. Para na hora, porque a dor era gigantesca. 130 quilômetros caminhando. Imagina o Nicolas, que foi 250. Então ele andou o dobro praticamente, né? Ele andou 120 km a mais, né? Então você imagina. Então ele estava acabado, assim, você via na fisionomia dele. Mas eu acho que foi um divisor de águas ali. Ali ele trouxe uma pauta na bandeira, que é o Acorda Brasil. Que esse movimento não parou, né? Não parou, continuou. A gente fez, inclusive, um adesivaço no sábado agora. No Brasil inteiro, Rondonópolis foi a primeira cidade a fazer uma campanha direta do Acorda Brasil. Já está sendo feito do Flávio Bolsonaro, né? Mas do Acorda Brasil, nós aqui em Rondonópolis encabeçamos aqui
Fomos a primeira cidade a startar esse projeto. Voltando ao projeto de deputado federal, e aí, mas os Vinícius vai disputar por onde? Como que você está vendo essa situação? Lucas, eu tenho um bom relacionamento com o PL, né? O PL que hoje é o maior partido do Brasil. O PL abriu as portas para mim. Você é suplente de vereador pelo PL? Exatamente. Então, pleiteei a vaga de vereador em 2024 pelo PL. Eles abriram espaço para mim. Então, hoje eu estou no PL. Tenho alguns convites, né? E tenho alguns convites. Obviamente, partidos de direita, né? Pela sua posição. Obviamente, partidos de direita. Tive um convite pelo Partido Novo, né? O Partido Novo me convidou e falou que tenho minha vaga lá como pré-candidato e posteriormente como candidato. Então a gente está aguardando só o aval do presidente Ananias, né? Que é o presidente estadual do PL. Já tivemos conversa com o presidente estadual do Novo, né? Então estamos aguardando só o aval do presidente Ananias, que já deu esse aval, né? Só estamos esperando a oficialização, as tratativas legais, né? A carta de anuência do presidente para a gente startar de fato ali o partido e a gente declarar de forma oficial o partido que a gente vai, né? E você também, obviamente, já está planejando uma campanha para federal que não é uma campanha pequena, né? Não. Lucas, o que eu falo assim, ó, hoje muitas pessoas falam, mas é muito grande, Vinícius, é uma campanha assim que, primeira coisa, como a gente conversou, primeira coisa você tem que acreditar em você e no seu potencial. E eu acredito na minha luta, eu acredito no meu potencial. Eu acredito nas pessoas que me seguem, hoje eu já estou beirando 90 mil seguidores, isso é uma façanha que para mim, de onde eu vim, jamais imaginaria conseguir tudo isso. Mas é por conta da nossa luta. Então são pessoas que de alguma forma acreditam no meu trabalho. E são pessoas no estado inteiro, tanto que a gente já fez algumas ações e essas pessoas já sinalizaram, né, quando viu a minha declaração ontem, falou, Vinícius, eu quero te ajudar. Eu sou aqui de Sinop, eu sou aqui de Sorriso, eu sou de Nova Mutum, sou de Itiquira. Eu tenho já apoiadores, né, de forma orgânica e natural de Juruena, de Juína, lá do norte do estado, né, já na divisa basicamente. Cuiabá, eu tenho uma base muito boa, porque eu sou nascido em Rondonópolis, mas eu fui criado em Cuiabá, voltei para Rondonópolis em 2013. Então eu tenho meus amigos de infância, enfim, é tudo de lá. Então, assim, tudo orgânico. Então hoje que um político convencional, por isso que muitas vezes esse político tradicional acha que é difícil, porque ele tem que pagar. E às vezes, né, Vinícius, as últimas 3 eleições no Brasil, elas mostraram isso que você está mostrando de forma muito clara. Às vezes aparece lá, onde vem esse cara? Né? Por que esse cara teve tanto voto? Vou dar um exemplo aqui, né? Rondonópolis, Nelson Barbudo. Estou dando um exemplo. Eu também não o conhecia. De repente aparece lá Nelson Barbudo, deputado federal. Sim. Um dos mais, acho que foi o mais votado. Ou na época foi mais votado, na época. Né? 120 mil votos, mais ou menos. Onde surgiu o Nelson Barbudo, né? Mas você viu algum carro adesivado com Nelson Barbudo em Rondonópolis? Nunca. Né? E teve voto em Rondonópolis, e muitos. Teve voto. Então esse é o voto ideológico. Vou dar outro exemplo. O Zé Medeiros, muito conhecido, tudo. Mas você vê a campanha do Zé Medeiros na rua, carro adesivado, né? Gente, né? Não vê. Né? Não vê. Então, esse é o voto ideológico, Lucas. Então, por exemplo, o que um político tradicional, um político de carreira, um político da velha política, ele precisa contratar pessoas, ele precisa pagar pessoas para que as pessoas falem do nome dele. Nós que fazemos esse trabalho pela causa, a gente tem um grande privilégio de não precisar, porque as pessoas acreditam, a gente fala a mesma linguagem que essas pessoas. Então, essas pessoas muitas vezes falam assim, Vinícius, eu queria falar aquilo que você fala, eu queria ter coragem para falar aquilo que você fala, mas por algum motivo eu não posso. Então, você faz aquilo que eu queria e poderia, o que eu queria fazer, né? O que eu queria falar. E então, de alguma forma, as pessoas sentem representadas pelo nosso trabalho, né? Isso aqui, Vinícius, isso aqui mudou uma campanha eleitoral, né? E o corpo a corpo não tá você na rua em cumprimentar as pessoas. Tá aqui. Quem se sai bem aqui consegue, tem na grande maioria vantagem. das vezes, não estou falando que vai ganhar a eleição, porque tem muita gente hoje que domina isso aqui, né? Mas consegue ter um bom resultado. Já tem uma vantagem. É o que eu costumo dizer, e esse voto ideológico, Lucas, exemplo disso foi nas prefeituras. O Cláudio aqui, ele teve o voto ideológico, então foi a direita que o elegeu. Você pega o exemplo do Cláudio aqui. O Cláudio aparecia em pesquisa? Aparecia. Mas nenhuma pesquisa mostrava o Cláudio ganhando a eleição da forma que ele ganhou, com a diferença de votos que ele teve.
né? É muito esse eleitor que está na rede social, que não se manifesta. Às vezes o Instituto de Pesquisa vai falar com ele, existe até aquele... Isso muito da direita, inclusive, fala, não, eu não confio no Datafolha, esse é do Datafolha, eu não vou te atender. Né? E o Instituto acaba se perdendo na pesquisa dele. Se perdendo, porque ali ele não declarou qual que seria a opinião dele, né? E ele vai para um outro, enfim, acaba não sendo, às vezes, uma pesquisa tão real assim, né? Então, essa mudança das últimas 3, 4 eleições, agora que ela está sendo... que ela se construiu de verdade. Essa talvez é a verdadeira eleição digital do Brasil. Sim. É essa próxima que a gente vai ter. Tanto que é verdade, eu costumo dizer que o seguinte, Lucas, por exemplo, você vê tanta influência das redes sociais, da ideologia, e não adianta falar que, gente, a eleição 2026 agora vai ser uma eleição polarizada sim, uma eleição direita e esquerda. Não adianta falar, tem terceira via, não existe isso. É direita e esquerda. Eu falo que nem direita e esquerda. Ou é Lula ou é Bolsonaro. Sim. Bolsonaro que eu estou falando não é o Jair Bolsonaro, que possivelmente não é candidato. Mas alguém que o Bolsonaro colocar lá no caso Flávio. Isso é tão verdade, Lucas, que é o seguinte, antes do Bolsonaro sinalizar não, antes do Bolsonaro falar assim, é o Flávio, Tarcísio aparecia em pesquisa, Ratinho Júnior aparecia em pesquisa, Caiado, cadê esse povo agora? São ótimos nomes, né? Tem representatividade. Mas para você ver a força do Bolsonaro. Eu sempre falo, a eleição ou é Lula ou Bolsonaro. Ah, mas não é o Bolsonaro. Mas o cara que o Bolsonaro falar que é o candidato é o Bolsonaro. Exatamente. Então, assim, a força dele não adianta. A força da direita é do Bolsonaro. Existem outras vertentes? Sim, existe. Mas a força ideológica é do Bolsonaro. E talvez isso que eu estou falando aqui para você vai se refletir nas outras eleições estaduais no Brasil inteiro. Os candidatos onde o Bolsonaro colocar a mão, possivelmente, na maioria das vezes, vai ter uma vantagem muito grande, inclusive com concorrentes da direita. Às vezes vai ter no estado do Brasil que vai ter 2 candidatos da direita, um do PL e um do Novo, por exemplo. Mas o candidato que o Bolsonaro vai ter vantagem. Vai ter vantagem. Vai ter vantagem. Então, assim, isso mostra a força dele, né? Mas por quê? Porque ele construiu isso. Né? Ele construiu isso a partir de 2018, enfim, né? Não adianta falar que a força não é dele, que a força é dele. Só para a gente encerrar, Vinícius, como você está vendo a candidatura do Flávio? Você acha que ela já tem musculatura? Como você está sentindo? Principalmente você está lá em Brasília, você esteve lá no olho do furacão. Como que Brasília está vendo a candidatura? Para muitos grupos tiveram que engolir. Né? Hoje muitos já estão comprando e muitos apoiaram desde o início porque confiando no Bolsonaro. Né? Foi uma surpresa inicialmente, muitos acharam que não seria o Flávio. Mas hoje você vê um cara que até 4, 5 meses atrás nem aparecia em pesquisa porque ele nem era cogitado como presidenciável, hoje já está empatado tecnicamente nas pesquisas, isso é um grande feito. Isso aí não é para qualquer um. Então você mostra a força do Bolsonaro, é o que eu falei anteriormente, a força do Bolsonaro. Então um cara que já está empatado tecnicamente com Lula, que de acordo com as pesquisas estavam na frente, isso já é um grande feito. Sem falar que a gente começou agora. Né? Nós começamos agora. Então o Flávio ele tem uma grande entrada. Eu acredito que ele vai ter entrada em públicos, por exemplo, que às vezes o Bolsonaro não teve. Ele é um cara um pouco mais articulado, ele é um cara um pouco mais tranquilo, mais sensato. Então acho que ele consegue. Eu acho que da família Bolsonaro o Flávio seria o menos, vou usar o termo aqui, entrasse radical. Isso, ele é mais sensato, né? E aí, mas dele é mais centrado. É mais centrado, só que defende. Ele é alinhado com nossas pautas, é o que a gente precisa, né? Alguém alinhado, que não vai titubear, mas que consiga ali conversar com outros grupos ali que fure a bolha, né? E eu acredito muito, de verdade, Lucas Perrone, eu acredito que 2027, presidente do Brasil será Flávio Bolsonaro. Não tô falando de forma apaixonada, não. Tô falando pelo que eu vejo aí nas ruas. Galera, printa aí, depois a gente vai cobrar dele. Pode printar e cobrar aí. Tá certo. Queria agradecer a sua presença aqui. É sempre bom bater um papo contigo. Você é muito inteligente, muito articulado. É sempre bom a gente conversar sobre política. A gente podia ficar o dia inteiro batendo papo aqui. Vamos ter que marcar depois um churrasco, Lucas, para ter essa prosa aí. Depois a gente deixa uma câmera gravada lá, pega os cortes e vai soltando, porque assunto tem bastante, né? Queria agradecer e dizer aí que você fala uma coisa que eu acho que é o exemplo que todo mundo deve seguir. Acredite sempre em você. Quem acredita em si próprio vai chegar. Exatamente. É uma coisa que eu tenho comigo, é isso, Lucas. Eu só deixo de lutar quando Deus tocar no meu coração. Enquanto Deus não fizer isso,
pode ser quem for, minha família, pode ser quem for, eu vou continuar fazendo porque eu acredito. Se Deus tocar no meu coração que não é para fazer, aí eu recuo. Caso contrário, na minha cabeça, ele está falando, vai. E eu acredito, isso basta. Tá certo. Queria agradecer e dizer que o Panorama Político volta em uma próxima edição.